E até para o Henrique conhecer também, né? A gente faz parte aqui da Abilux, da Setorial de Sistemas de Iluminação e Interfaces de Controle, que é uma setorial nova, relativamente nova, vai fazer 3 anos no final do ano, e a gente trata justamente dessas questões dos controles de iluminação, conectividade, toda a questão aí da iluminação inteligente, com sensores, com sistemas. E aí surgiu a necessidade, surgiu a ideia por meio do nosso diretor técnico, o Isaac Rosenblatt, que já vinha me pedindo para trazer convidados aqui para a gente conversar um pouco mais sobre temas até de não associados da Abilux, né? Que tem outras associações, sejam na Abine ou nas associações aí que vocês estão também de fios e cabos, para falar de temas que são pertinentes aí a toda essa questão da iluminação inteligente conectada. Então eu entrei em contato por meio da Leila Oliveira, que é da Betacave e é presidente da Associação KNX, que também teve mais uma baixa aqui por questão também de é, gripe, resfriado, também não pôde estar aqui presente com a gente hoje, vai estar em outra oportunidade. E aí, como eu estou junto com ela na Associação KNX, ela sugeriu aí dessa palestra, a gente já vinha conversando, né, há algumas semanas, para falar então desse tema. Vou passar a palavra para o Henrique. Fica à vontade, Henrique, para apresentar a empresa, para se apresentar. E a ideia é a gente ter aí uns minutos de apresentação e depois também perguntas, dúvidas, conhecer mais um pouco também da Abilux. Maravilha. Bom, boa tarde a todos. Me chamo Henrique, né? Estou aqui na Datalink já há 16 anos. Fala brevemente da Datalink e aí a gente já vai para a apresentação. A Datalink é uma fabricante de cabos, né? Desde 1993, nós estamos no segmento de cabos e 33 anos de história, né? A gente atua em diversos mercados, mercado de sonorização, áudio profissional, telecomunicações, que é o berço da Datalink, foi de quando a gente nasceu, mercado de automação predial e industrial, né? Os cabos de protocolo de comunicação, né? Então, todo mercado de cabo especial, que foge um pouco do mercado de cabo de construção civil, a Datalink está inserida. Então, nós também temos projetos específicos para cabeamento de sistema médico hospitalar. Então, tudo que é especialidade hoje, né, no que diz respeito a cabos e cabos com assim mais tecnologia, né, a gente está inserido, né? Basicamente no mercado de cabos hoje o único mercado que a gente não atua é no mercado de construção civil, porque aí tem muitas marcas, grandes fabricantes, né? E não é um mercado muito da que a gente tem atuação. Bom, então vou começar a apresentação aqui, vou compartilhar uma tela com vocês, tá bom? Tá? Não, meio que não vai dar um. Vocês estão vendo minha tela aqui, não? Não, tá tudo espelhado. Acho que tem que compartilhar a apresentação já aberta. Ah, tá. Deu um loop infinito. Achei aqui, agora acho que fica mais fácil para você compartilhar. Agora sim. Bom, todos vendo aí a tela, né? Bom, aqui é a nossa planta, né, da Datalink. Nós estamos aqui situados em Budas Artes.
próximo do Rodoanel, aqui entre o Rodoanel e a Regis Bittencourt. Nós, igual eu passei para vocês, nós começamos em 93, né? E mudamos para uma planta nova lá em 98, lá em Santa Amaro. Até que chegou um ponto em 2013 que a empresa foi crescendo, né? E a gente construiu a planta própria aqui em Budas Artes. Essa é a nossa fábrica, né? Uma foto interna aqui da nossa planta aqui em Budas Artes. Nós temos hoje aí 7.000 metros de área construída. O grande forte da Datalink realmente é projeto de cabos especiais, então nós temos um time de engenharia bem capacitado e qualificado para trabalhar em soluções conforme a necessidade dos clientes, né? Então hoje nós sabemos que o mercado está cada vez mais customizado, né? Precisando de aplicações específicas, né? E necessidades especiais, então nosso time de engenharia vem atuando forte aí para atender essa demanda. Um pouquinho aqui da empresa, nós temos aí mais de 2.000 clientes ativos no Brasil. Crescimento de 2025, de 24 para 25 foi 16%. Nós processamos mensalmente aí cerca de 50 toneladas, mas com capacidade de processar até 60 toneladas de cobre. E a avaliação dos nossos clientes, né, um índice NPS aí de 97%. Então, referente também à força de vendas aí, nós temos 25 representantes no Brasil, mais 14 distribuidores. Exportamos para alguns países, como Estados Unidos, Chile, Uruguai, Paraguai, alguma coisa para a Europa também, né? Tem para a Inglaterra e também para a Austrália. Nossa equipe, né? Hoje a gente está aí com mais de 125 colaboradores, estamos batendo 130 colaboradores. A empresa é nacional, né? E nós aí no último ranking do Great Place to Work, nós ficamos com a 11ª posição entre as indústrias do Brasil como as melhores empresas para se trabalhar, né? Então a gente entende aí que boa parte do nosso sucesso, boa parte não, mas a maior parte do nosso sucesso é oriundo do time que a gente tem, né? Então a gente tem uma equipe muito qualificada aqui. Pelo fato também da gente trabalhar em produtos que têm uma customização alta, então é importante para o nosso processo que nós tenhamos um time altamente qualificado, né? E o resultado é fruto de muito treinamento, né? De ter uma equipe sempre motivada, mas é basicamente isso. Bom, onde atuamos, né? Então vou falar basicamente rápido, de forma rápida, os mercados que a gente atua, que é a automação industrial, são os cabos da linha AFD, AFS, cabos de controle, instrumentação. No agronegócio, nós estamos aí no Sinal Link, cabos da linha AFT, cabos manga, né? Nos cabos especiais, nós participamos e até hoje nós somos fornecedores do projeto Sirius, né? Que é um acelerador de partículas, para quem não conhece, é uma das maiores obras de ciências e tecnologias do hemisfério sul do mundo. Sem dúvida, a maior obra de ciência e tecnologia do Brasil, onde a gente participou ativamente, fornecendo diversos produtos, né, para esse acelerador de partículas. E depois que a gente participou do projeto Sirius, que é um case muito importante, nós fomos convidados a fornecer alguns produtos para o projeto Sirius australiano, que é o Synchronton, né? Que é um acelerador de partículas que fica na Austrália e até hoje a gente fornece alguns cabos para eles lá, né? Mas quando o projeto estava em alta, que foi em 2022, 2023, nós fornecemos diversos cabos lá para o acelerador de partícula com tecnologia 100% brasileira aí, tá? Na linha dos cabos de protocolo de comunicação, os cabos de dados, aí tem Profibus, Profinet, os cabos ASE, né? Então, nós temos essa linha também. Energia, né? No mercado de energia hoje tem a linha solar, o PP-Link e o PowerLink, mas é um mercado que representa pouco no negócio, como eu falei. Na verdade, hoje a gente atua mais aí para fechamento de pacotes, mas nós não temos uma parcela significativa do negócio direcionado para o mercado de energia, né?
é mais para cabos especiais mesmo. Na linha de estética e saúde também, nós temos alguns produtos que fazem monitoramento cardíaco, né? Cabos para equipamentos de estética e saúde, equipamentos odontológicos, onde vai cabo para esse segmento que é um pouco mais sensível e demanda produtos além de ter resistência, né? Porque são produtos ali que ficam sendo manuseados diariamente, tem a questão estética também, né? Então é um mercado que a gente atua bastante. Telecomunicações, os cabos coaxiais que vão nas torres de telefonia celular, né? 50 e 75 ohms, estação de rádio base, tudo que é cabo coaxial, né? A gente tem. E também os cabos broadcasting, que é para transmissão de imagem em alta qualidade, né? Emissoras de TV, Rede Globo, SBT, Band, né? Todos esses são nossos clientes hoje. Temos também os cabos RG58 e os cabos para o mercado automobilístico, que também são cabos especiais. Então, hoje, por exemplo, tem algumas montadoras no Brasil, por exemplo, a Honda, a Renault, a Fiat, que vão cabos Datalink lá dentro, entre o kit multimídia e a antena do carro. É um cabinho coaxial, né? Onde nós fornecemos também. No mercado náutico, nós temos cabos aí para transdutores de sonar. Pô, o cara tá fazendo propaganda. E também aí no mercado de sonorização, que é um mercado mais recente da Datalink, mas já vão aí 10 anos, nós temos os cabos de guitarra, cabos de microfone, cabos multissom, né, que somos multicabos aí para sistemas de palco, cabo de caixa acústica, né? Então são diversos produtos aí que da linha de sonorização, tanto para o músico quanto para sonorização profissional, para palco, né, para caixa de som, teatros e ambientes sonorizados aí. E recentemente, né, agora com a vinda do Jorge aqui para a Datalink, nós começamos a atuar aí no mercado de cabos para edificações inteligentes, né? Então, até então, nós já tínhamos produtos aplicados para essa área, mas nós não tínhamos aí, comercialmente falando, expertise do que a área precisa, né? Então, o Jorge veio aqui para a Datalink e iniciou esse trabalho, apesar de que nós já fornecíamos alguns produtos para esse mercado, mas agora aí há alguns meses, já vão fazer uns 4, 5 meses, que a gente está começando a conhecer o mercado de soluções para edificações inteligentes, né? A gente já participou de algumas palestras aí e até eu acho que um mercado que a gente não conhecia e que não imaginava ser tão grande, né? E realmente foi uma surpresa aqui para todos, né? E agora a gente está investindo bastante porque entende-se que as edificações cada vez mais demandam produtos de alta qualidade, né? Tem toda essa parte de automação e por incrível que pareça, quando a gente fala cabo, né? Às vezes existe aí um pessoal enxerga, pô, o cabo não existe mais, né? Não tem tanta necessidade de cabo, mas é tudo wireless, mas pode ter certeza, se tiver um equipamento wireless, um equipamento sem fio, ele vai precisar de um cabo, pelo menos, para algum sinal chegarem nele, né? Ou seja, um sinal de alimentação, ou seja, um sinal de energia, ou até mesmo um protocolo de comunicação que vai controlar todo o sistema de iluminação, o sistema integrado de uma residência, de um prédio. Então, todo o sistema automatizado demanda muito cabo, sim, né? Vai ter um pouco na contramão, mas demanda muito cabo. E a gente está começando a conhecer esse mercado aí. Henrique, desculpa, te perguntar, prefere deixar as perguntas para o final ou o pessoal que tiver pergunta relativa ao slide pode fazer? Para mim, sem problemas. Vocês que mandam. Se quiser fazerem pergunta, fica à vontade, tá? Tá legal, obrigado. Retomando aqui, então, esse treinamento aqui, a gente geralmente dá uma explanada rápida, né, para passar o que basicamente um condutor elétrico ele tem, né? Então, que é o conceito básico, né, de um condutor elétrico, e depois a gente vai chegando um pouco mais a fundo com os produtos. Mas, basicamente, a função de um condutor, né, de um condutor elétrico,
é conduzir, né? Eu sempre brigo que a gente fica meio redundante com isso, mas é a verdade. Conduzir corrente elétrica de forma eficiente e segura. Nós temos ali o número 2, que é o isolamento, né? O isolamento é isolar eletricamente o condutor, evitando fugas de corrente e protegendo pessoas e equipamentos, né? Função da blindagem, que é o número 3, é proteger contra interferências eletromagnéticas e reduzir ruídos elétricos. Então, nós sabemos aí que hoje, com essa demanda muito grande de comunicação, existem interferências dos mais variados tipos no nosso dia a dia, né? Sinal elétrico cruzando para frente e para trás, Wi-Fi, Bluetooth, interferência eletromagnética dentro de instalação, dentro de eletrocalha, né? E isso afeta bastante o sinal, e por isso a importância da blindagem. E por o número 4 aí, né? Como função básica, a cobertura do cabo, né? Que é proteger o cabo contra as condições do ambiente e esforços mecânicos, né? Então aí tem uma vastos elementos de proteção, raios UV, resistência contra água, proteção contra óleo, intempéries, né? Então todos os elementos aí que da cobertura que vão de acordo à necessidade de cada projeto. Como escolher o condutor certo? Essa é uma parte importante que a gente passa, porque nosso mercado não está fácil, no mercado de fios e cabos, nós temos uma concorrência desleal gigantesca, que é o pessoal que fabrica os cabos desbitolados, né? Fora de medida. Então nós temos aí, hoje no Brasil, quase 260 fabricantes de cabos, né? E nós recebemos aqui na nossa planta diariamente amostras de cabos de diversos fabricantes, né? E sempre com a maioria, né? Com quantidade abaixo de cobre, não seguindo os padrões estabelecidos nas normas NBRs, né? E o risco é muito grande, né? Então, por exemplo, cabos bitolados, seção menor que a especificada, menor quantidade de fios de cobre, maior resistência elétrica, que vai gerar na ponta lá aquecimento excessivo, risco de sobrecarga e queda de energia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia para quando for escolher condutores elétricos, né? De repente você pode fazer um projeto muito grande e lá na ponta você reduz em seção transversal ou compra um cabo que, sei lá, de 1,5 mm quadrado, quando vai inventar 0,75, 1 mm, como a gente costuma achar aqui, e, e aí pode colocar em risco todo o projeto, toda a instalação, né, por conta de condutores fora de norma, né? Então, um ponto que a gente bate bastante. Hoje a gente também é parceiro da Qualifil, né, que é uma empresa não, que é um órgão que certifica e faz algumas medições em alguns fabricantes. Inclusive, a Qualifil tem um ponto importante, que eles têm feito algumas blitz junto com a Polícia Civil, aqui principalmente no estado de São Paulo, né? E tem fechado alguns estabelecimentos, inclusive até lojas, né? Fábricas, lojas e revendas de material elétrico que estão trabalhando com material fora de norma, desbitolado, né? Então, é um trabalho até de conscientização que a gente vem fazendo junto com eles, porque trabalhar nesse mercado de cabos é um processo difícil pelo fato do seguinte: o cobre ele representa aí 60%, 70% do custo de, de fabricação de um cabo, né? Então, quando você tem um concorrente desleal que tira um percentual significativo de cobre, aí o jogo passa a ser um jogo desleal mesmo, né? Então, a gente inclusive fala que esses aí já não são concorrentes, são inimigos, né? Que estão trabalhando fora da regra do jogo, né? Então, a Datalink tem uma postura muito séria referente a isso, né? Sofre um pouco pelo fato de a gente não ter tanta fiscalização no Brasil, mas é um trabalho de formiguinha que a gente tem feito, né? De sempre nas palestras, nas apresentações, a gente fala bastante sobre isso, enfatizar os órgãos de proteção, né? Que existem aí, por exemplo, a Qualifil e o Sindicel, né? Que são os órgãos importantes do nosso setor, que bate de firme aí para conseguir, ao menos, aí, atenuar um pouco dessa nossa dor. E além disso, aqui no número 3 tem os cabos de alumínio. Então,
é outro material que o pessoal vem utilizando, né? Alumínio cobreado, principalmente, né? Mas o que que acontece? A resistividade do alumínio é muito mais alta do que a resistividade do cobre, né? Então você não tem o mesmo desempenho elétrico, né? De um cabo de alumínio se comparado a um cabo de cobre. Então, esse é um grande problema para as instalações também. Então, por exemplo, um cabo de alumínio que tem a seção de 1,5, ele não vai ter a mesma capacidade de condução de corrente do que um cabo de cobre, né? Então, inclusive, até a gente estava conversando recentemente aqui na semana passada, na verdade, sobre os novos nomes aí que o mercado vem dando para esses cabos de alumínio, né? Que agora eles não falam mais cabo de alumínio, sim liga cobreada, né? Então, é que ele tem uma finíssima camada de cobre ali, né? E aí o mercado vem aplicando esses nomes sugestivos aí, né, para tentar enganar, né, os clientes, mas a gente tem trabalhado muito ativamente para evitar que esses produtos sigam aí, né? Mas novamente é um trabalho de formiguinha, um trabalho de conscientização que demora um tempo, né, até a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas, de clientes possíveis aí. Falando ainda sobre os cabos, como escolher o isolamento correto, né? Então, hoje, dentro da fabricação dos cabos, o isolamento é um elemento importante pelo fato de ter algumas características principalmente nos cabos de dados, né? Que hoje o cabo ele não é só um cabo que trafega energia, mas muito dados, né? E os cabos de dados eles precisam ter compostos que asseguram uma capacitância baixa, uma impedância característica controlada, né? E por isso a escolha do isolamento certo na fabricação de cabos é essencial. Hoje aqui na Datalink nós temos o PVC, que é um isolamento padrão, é o mais utilizado, né? O polietileno, que também é um isolamento importante, que é bom para telecom e para cabos de dados. O polipropileno, que é um isolamento aí para dados também, para automação. Aí nós temos os termofixos, que são XLP e HIPR, né, que são para temperaturas, classe térmicas de até 90 graus, mais para potência e energia. O polietileno expandido, que é o PE expandido, esse é muito voltado para o mercado de dados e coaxial, né? Polipropileno expandido e o EPR, que é a base de borracha. Então, esses são os isolamentos. Nas blindagens, opa, estão me ouvindo, pessoal? Tá tudo certo? Sim, estamos te ouvindo. Eu não sei se alguém abre o microfone para fazer pergunta. Se quiserem fazer alguma pergunta, vocês me interrompam, tá? Que eu tô. O Jorge me falou aqui que era 30 minutos, então estou acelerando aqui o passo, porque para não, a gente não perder um pouco de todo o conteúdo aqui. Bom, então nós temos as blindagens, né? Hoje aqui nos nossos cabos nós temos a blindagem de trança em cobre nu e trança em cobre estanhado, tá? Essas blindagens são indicadas para ambientes onde há indução de correntes mais elevadas, conferindo ao cabo uma proteção extra e protegendo os condutores internos contra essas interferências. Então essas malhazinhas, né, são fabricadas tanto em trança de cobre nu como trança de cobre estanhado, tá? Um outro tipo de blindagem que é muito utilizada aqui no nosso meio, nos cabeamentos, são as blindagens eletrostáticas, que é composta dessa fita de poliéster, o condutor dreno e a fita aluminizada, né? Essa blindagem ela tem por características de isolar contra ruídos eletromagnéticos externos, né? Então é muito bom para passar em eletrocar, né? Instalações, por exemplo, como cabo de sistema de alarme de incêndio, que é uma linha que a gente atua. Todos os nossos produtos são blindados e a blindagem eletrostática ela tem 100% de cobertura, né? Então nós temos a fita de poliéster com uma camada de alumínio que cria uma gaiola de Faraday ali, entre os condutores e blinda 100% os elementos. Também temos a blindagem Link Shield, que é uma blindagem em fita aluminizada, só que aí com a face metálica voltada para fora,
mais trança, né? E por que essa blindagem também é interessante? Porque ela tem uma alta eficiência contra interferências e, além disso, pelo fato dela ter uma malha de cobre, ela tem baixa resistência elétrica, né? Então a gente aterra essa trança, essa malha, depois no final da ramificação, num borne terra, e tudo que for de ruído, né, que de fora para dentro do cabo, vai para esse condutor terra. Além disso, nós temos a blindagem espiral, que é uma blindagem com condutores de cobre aplicado de forma helicoidal, né, nas vias. É uma blindagem que blinda 100% também. E essa blindagem é interessante porque tem alguns cabos que demandam flexibilidade, né? E aí ela de certa forma, ela protege, mas não deixa o condutor perder essa flexibilidade. E aí nós temos os materiais de cobertura, né? Cobertura é a capa externa do cabo, né? Então, basicamente é a jaqueta ali que protege. A função dela é proteger o cabo contra as interferências, não, o ambiente externo, na verdade. Então aí óleos, graxas, chuva, aí tem característica anti-chama, né? Tem cobertura com classe térmica de 105 graus, tem cobertura em LSZH que eu vou explicar. Então, são diversos elementos aí que protege a parte externa do cabo e, na verdade, protege todo o cabo, né? A cobertura é o primeiro elemento do cabo ali. A mais aplicada hoje é a em PVC, né? É porque tem excelente processabilidade PVC, boa resistência mecânica, uma média resistência química e uma boa resistência frente à chama. E tem aí nas classes 70 e 105 graus. A segunda cobertura, e hoje eu acho que uma que está crescendo bastante, é a LSZH, que é Low Smoke Zero Halogênio, que é livre de halogênio, né? Essa cobertura é muito utilizada na Europa e agora está sendo mais difundida no mercado nacional, né? Pelo fato dela não emitir gases tóxicos quando você tem algum incêndio, né? Então, por exemplo, ela tem além dela ser baixa emissão de fumaça, ela não emite gases halogenados, né? Então, ela é livre de halogênio. Então, está sendo bastante utilizada aí esse tipo de material, principalmente quando o ambiente é indoor, né? Shopping center, metrô, né? A gente fabrica alguns cabos para metrô, hospitais, então teatros, né? Então, essas áreas onde tem grandes circulações de pessoas, locais com grandes circulações de pessoas, geralmente demandam um composto não halogenado. Isso ainda não é mandatório, né, na NBR 5410, mas já existe, assim, os principais, eu acho, né, os principais e grandes obras, na verdade, tendem a trabalhar com esse tipo de material. Eu acho que em breve ele vai assumir a dianteira, que hoje até então o PVC é o mais utilizado, né? Mas o bacana do LSZH é que ele vem numa crescente muito grande e, além disso, o custo dele vem se igualando com o PVC, né? No final, antigamente é isso, um cabo em PVC para um cabo em LSZH era quase 3 vezes mais e hoje está na faixa de 30% mais caro, né? Então já está num nível aceitável, né? Então a gente já vê que tem muitas obras grandes aí que já dão prioridade por produtos não halogenados. Aí nós temos os cabos em PE, tem boa resistência mecânica, excelente resistência química e baixa resistência ao fogo. O PE é mais utilizado em aplicações externas, por exemplo, aqueles cabos de fibra ótica, né, de telefonia, aqueles cabos que ficam no poste que não são de energia, mas são de telefonia, geralmente tem cobertura em PE, porque o PE tem uma excelente resistência à umidade, né? O PP é para aplicações específicas. O PU hoje na indústria, principalmente na indústria pesada, né? É
a cobertura, que é o poliuretano, tá? O poliuretano é a cobertura que é muito aplicada no ambiente industrial. Pelo fato de ele ter uma resistência à abrasão muito alta, ele tem uma resistência mecânica muito alta também, e além disso ele tem resistência a óleo, a graxas, a solventes, né? A elementos químicos. Então a gente tem uma aplicação muito grande no segmento industrial. Aí, além disso, nós temos o TPE, que é uma versão um pouco mais simplificada do PU, né? Mas é um composto novo. E o TPV, que é um composto à base de borracha, que é mais para mineração, coisa pesada, né? E algumas aplicações aí em ambientes de equipamentos animais também. Ainda falando sobre a cobertura, né? Então, é a capa externa do cabo, que ela serve para proteger o cabo mecanicamente contra atritos, impactos e dobras excessivas, isolar contra agentes externos, né? Garantir segurança elétrica, aumentar a durabilidade, padronizar e identificar tipos de cabos conforme a aplicação e reduzir riscos de incêndio, quando é feito com materiais anti-chama ou LSZH. Aqui, eu vou passar brevemente, porque a gente geralmente faz um tour aqui pela fábrica, mas aí vai ficar muito longa a minha apresentação. Então, eu vou passar brevemente esses detalhes aqui, tá? Na verdade, eu vou ver se eu consigo abrir esse também. Acho que aqui. Tá aqui. Aqui fala como escolher um condutor correto, né? Então, né, o condutor sempre está ligado à classe de encordoamento, classe 1, o mais rígido, que é o condutor sólido, classe 2, classe 5 ou classe 6, né? Sendo classe 6 mais flexível, que tem multifilamentos. E aqui vamos falar sobre os nossos processos. Então, nós temos aqui na Datalink alguns processos, né? Todos os cabos parte de um fio de cobre do diâmetro de 1,83, que é a nossa matéria-prima, e chegam até 0,08, que é um fiozinho de cabelo, né? E de acordo com o projeto, né? E o processo de redução do diâmetro do condutor é chamado de trefilação, né? Que é o processo que você vai passando cada filamento do cabo em uma fieira de diamante, né? E ela vai reduzindo de forma progressiva. Então, esse processo que está ilustrado aqui na foto, né? Basicamente são diversas fieiras em cada caixinha dessa e vai fazendo a redução gradual até chegar no diâmetro de um condutor de acordo com o seu projeto específico. Aí depois tem o processo de encordoamento, que é a fabricação das cordinhas dos cabos, né? E aí, novamente, a quantidade de filamento que vai determinar a flexibilidade do condutor. Depois tem um processo de blindagem, que é feito nas trançadeiras, que é basicamente um tear, né? Um tear de fio. É como se você tivesse uma tecelagem ali e você está aplicando essa malha de cobre sobre as vias. Depois tem um agrupamento, ou torção, que a gente chama de processo de reunião, né? Que é agrupamento das vias. E o processo de extrusão, que é o derretimento do plástico, né? Através de uma extrusora. E aí a gente molda esse plástico na extremidade, através de um cabeçote e de um jogo de ferramentas, de acordo com cada elemento cada dimensional e cada cabo. Falar um pouquinho rapidamente aqui sobre os produtos, né? Essa apresentação está um pouco mais voltada para esse mercado de edifícios inteligentes, então os produtos a gente focou mais nesse mercado. Então hoje nós temos aí o speaker cable para áudio, interligação de alto-falantes, equipamentos de áudio, né, que são os cabos paralelos polarizados, né?
Os cabos de caixa acústica, né? Então, nesses ambientes também existe muita sonorização profissional, e aí nós temos os cabos específicos para a caixa, que são os cabos da linha box. Esses cabos têm características de serem extra flexíveis. Aí nós temos os cabos de microfone e interligação. Então, esse cabo é muito utilizado para interligação de áudio, né? Com conector XLR, com conector P2, P10, né? Interligação e sinais de áudio, então bastante utilizado. Os cabos Philips, utilizados também como interligação de áudio. Ele tem a característica de ser utilizado também como cabo de RCA, por exemplo, né? Mas basicamente ele serve para transmissão de áudio. Aí já no protocolo de comunicação, nós temos o cabo Datalink de automação, que é o RS485. Ele tem aí por característica um parzinho que é para dados, né? E o outro par que é para circular a energia, a alimentação do sistema, né? Então, o par de dados, que é o branco e azul, geralmente é blindado, e o par de energia, ele tem aí a cobertura dele em fita de poliéster, depois uma jaqueta verde, uma capa verde, né? É um cabo coringa aí no sistema de automação. Cabo RG59, desenvolvido para aplicação de áudio, vídeo composto, um coaxial também. Os RCAs, esse é um RCA um pouco mais robusto, que serve tanto para áudio quanto para imagem, mas basicamente o princípio é o mesmo do Philips, tá? Cabo para broadcasting, então esse aqui é para imagem em alta resolução, então para sistema onde você vai transmitir imagem em, em alta resolução, Full HD, 4K, né? Então demanda esse tipo de produto, que é um cabo coaxial, né? Esse é muito aplicado nas emissoras de TV. Por quê? Porque tem local onde a fibra ainda é inviável pelo fato dela ser quebradiça, e aí o cabo coaxial ainda continua sendo um elemento importantíssimo, principalmente quando está muito próximo da câmera lá, né? Então ele é um elemento importante. Os cabos manga, o manga é um cabo muito coringa, né? Tanto em instalação industrial quanto em automação predial, né? Ele tem uma vasta aplicação, né? Então, um cabo um cabo multivias, com corda de cobre eletrolítico nu, e aí tem diversas formações, desde 2 vias até 12 vias, do 16 AWG ao 26 AWG, sem ou com blindagem, né? Mas é um produto amplamente utilizado na área de automação. Aí nós temos... Henrique, Sim? quando você tem imagem, comando de uma instalação, dimerização, o que deveria ser usado? Bom, aí o que a gente costuma fazer é sempre trabalhar com sinais isolados, né? Então, por exemplo, se você vai passar dentro de um cabo, um, um sinal que vai para um dimmer, um sinal que vai para uma, por exemplo, um outro sinal elétrico para dados, que a gente costuma fazer, nós temos aqui inclusive, são os cabos AFDs, que cada parzinho dele tem uma blindagem individual, né? Esse a gente utiliza bastante para sistemas de automação bancária, por exemplo. Então, cada par dele tem um par lá com o par branco e o preto. Aí tem um par que é o azul e o amarelo. O par branco e preto ele tem uma fita luminizada e um condutor dreno, que vai ser aterrado. Aí dentro desse mesmo cabo tem um preto e um amarelo. Esse parzinho vai ter uma fita luminizada e um dreno. Então, para par é blindado, porque mesmo que ele esteja num conjunto específico de cabos, uma interferência de um par não vai propagar para outro, entendeu? Então, por isso que nós tratamos isso como blindagem individual e coletiva, né? Quando a gente fala desses cabos BIC, blindagem individual e coletiva, eles têm essa característica de ter blindagem par a par. Ele vai ter a blindagem do par, que vai evitar a interferência desse par ser transmitida para o outro. E além disso, ele tem uma blindagem global, que é contra ruídos externos. Então, um cabo bem seguro no que diz respeito
a eliminar ruídos, né? Então, a gente sempre sugere cabos com blindagem individual e coletiva. Algo mais? Desculpa o ruído aí, pessoal, que eu tô no escritório e hoje, segunda-feira, parece que todo mundo tá aqui, né? E aí tem um ruído um pouco maior aí. Mas vou seguir aqui. Aí nós temos o cabo FT. Esse aqui é muito utilizado para sistemas de ar-condicionado, né? Então ele controla a parte entre a central de ar, né? E o sistema que faz todo o controle de ar. Então ele, pelo fato dele ser um cabo que tem um condutor um pouco maior e isolamento em polietileno, ele serve para esse tipo de aplicação, porque ele tem uma baixa resistência elétrica, mas ele também contempla um isolamento de polietileno que é bom para tráfego de dados, né? Temos aí o cabo DALI, né, que é um cabo que a gente iniciou recentemente também, que é um cabo específico para automação de iluminação. É importante ressaltar que nossos cabos são com cobre eletrolítico, né, então alimentação de dispositivo, controles prediais inteligentes, né, e esse aí é um cabo que já tem tanto o isolamento quanto a cobertura, ele tem, ele é LSZH, né? Então é um cabo importante que a gente segue aqui, que ele tem tanto isolamento e cobertura com composto não halogenado, tá? Henrique, cabo DALI para utilização externa, onde tem chuva, o que você usa? Então, quando é ambiente externo, a gente sugere que seja em polietileno, né? Porque o composto não halogenado, ele é bom, mas é para aplicação interna, né? Justamente porque ele não emite fumaça. Quando é para utilização externa, o ideal é que ele seja em polietileno, porque ele vai ter protetivo UV, ele é excelente contra a umidade, né? Então ele não vai craquear o cabo, né? Ele não vai ficar com rachaduras. E Então, como se especifica ele? cobertura basicamente é um cabo DALI comum, só que cobertura em polietileno para uso externo. Então a gente fala que é um cabo específico para utilização externa, tá? Tá bom, obrigado. Então, que é isso. Aí nós temos também o KNX, né, que é um produto que é dessa linha também, desse mercado, do mercado de automação, esse mercado de automação predial e residencial, né? Então, um produto muito específico e voltado para essa linha. É eu acho que o Jorge está fazendo esse trabalho agora inicialmente, né, de trazer esse protocolo para junto com o pessoal da KNX aí, né? De tentar difundir um pouco mais esse protocolo, acho que no Brasil ele não engatou ainda, se eu tiver errado, vocês me corrijam, né? Mas a gente está esperançoso que seja um produto e um protocolo amplamente utilizado, né? Nós estamos começando a trabalhar aí nesse trabalho de divulgação também, e imagino que tem um caminho grande pela frente para a gente percorrer, né? Mas focar num produto diferenciado, um produto que tenha qualidade. Nós estamos também vendo a questão de certificação já, né? Para deixar tudo conforme a Associação KNX, né? Para que nós sejamos também um parceiro importante aí nesse mercado. O que diferencia um cabo DALI de um cabo KNX? Bom, o DALI, ele é um cabo que tem uma característica um pouco diferente, porque o sinal dele é um pouco mais alto, e aí, falando do cabo especificamente, as bitolas são mais altas, né? Já o KNX, ele é um produto, ele é um produto que é um cabo especificamente de dados, né? Então você tem toda a construção e a característica construtiva dele voltada para dados. Inclusive os materiais de isolamento
são materiais de baixa capacitância no protocolo KNX. No DALI, ele já tem uma característica mais de um produto com excelente característica frente à chama, né? Mas o KNX é todo um cabo bem desenhado para dados, né? Então, os condutores são mais finos e o isolamento do cabo KNX ele é em polietileno, né? Então ele tem essa característica de ser um cabo que tem a capacitância e a impedância dele é mais controlada do que o cabo de protocolo DALI. Qual o cabo que tem menor perda por metro? Aí, se for em resistência elétrica, o KNX. O KNX ele tem menor perda por metro porque ele tem uma seção transversal maior, eletricamente falando. Então ele atenua menos, mas você tem mais cobre nele, né? Então, se for por questão de perda por metro e você for utilizar uma mesma aplicação num comprimento longo, o ideal é que seja o DALI, né? O DALI tem uma seção transversal maior. Agora, para sinais menores, comprimentos menores e com uma necessidade de dados mais refinadas, o KNX é o mais ideal. Aí também nós temos os cabos PP-Link, né? Que são os cabos PP, basicamente. O diferencial é que os nossos cabos são com característica anti-chama, né? Então, são produtos um pouco mais refinados, né? A gente, novamente, não atua no mercado de construção, então, basicamente, esses produtos são desenhados para um mercado onde seja um padrão de qualidade maior, né? Então, característica frente à chama, certificação, né? E, por fim, a Datalink tem aí o projeto Sirius, né? Que eu tinha comentado lá no início, que é um projeto de cabos especiais, onde a gente fabricou diversos, um projeto de acelerador de partícula, onde a gente fabricou diversos cabos especiais, né? E mais alguns cases de sucesso, que foi a exportação desses cabos para a Austrália. Nós temos os cabos que ligam o sonar de navio para detecção de cardume de peixe, né? Temos certificação Petrobras, seguimos a diretiva ROS, Se for para mim, eu não tô, tá? certificação Anatel, somos certificado ISO e certificação do Inmetro também. Bom, aí eu deixo aqui o nosso contato, né? E também abro aí para vocês, se vocês tiverem a fim de fazer alguma pergunta, alguma dúvida, para a gente iniciar o nosso bate-papo aí, tá? A indicação que ele segue a ROS está carimbada no fio, no cabo? Não, não. A Rosa ela é uma diretiva. Isso. Então, deixa eu dar um eco aqui. E se Então a você, Rosa, e se você pegar um cabo na sua mão que segue a ROS, como é que eu vou saber que ele segue a ROS? pelos compostos, porque você pode mandar para o laboratório e você tem um ensaio de Ross, né? No caso dos coaxiais, os nossos, eles são gravados, Ross. Mas nos casos, em alguns outros cabos, a gente não faz esse tipo de marcação. Até porque não existe uma exigência significativa do mercado. Mas como nós temos certificação dos nossos compostos, no que diz respeito a ROS, então, por exemplo, se for uma necessidade de um cliente específico que a gente coloque o ROS lá no nosso produto, a gente vai colocar. Por exemplo, nos coaxiais, principalmente para o mercado de telecomunicações, sai lá ROS, né, na marcação. Mas em alguns outros cabos não sai, mesmo sabendo que existe essa característica do produto. Mas nada impede também da gente fazer essa marcação pelo fato da gente ter o certificado dos compostos da matéria-prima, que são os elementos importantes que garantem que o produto não tem nenhum tipo de elemento da rosa, estabelecido pela roça. Deixa eu finalizar aqui o compartilhamento, tá? Só, Henrique, só um minutinho. Eu não sei se alguém tem mais uma pergunta, eu tenho umas perguntas aqui também. Opa! Vamos lá. Uma dúvida em relação ao cabo que tu apresentasse ali do DALI. A gente sabe que qualquer cabo comum poderia ser usado com DALI. Qual o diferencial desse cabo?
que é específico Bom, para Dali? primeiro que tem a questão dele ter o dimensional, né, Tá. do cabo protocolo DALI. E quando você tem o dimensional das vias ali, você garante alguns elementos importantes, que a impedância e a impedância, principalmente, a impedância característica do sistema, ela se dá pelo composto utilizado, que aí sim a gente segue, e pelos dimensionais do isolamento, do dielétrico, né? A gente chama de dielétrico, mas é para vocês que é mais fácil, que é o isolamento. E porque garante a distância entre um condutor e outro. Então, quando você tem essa distância de um condutor e outro pré-fixado, você consegue ter uma capacitância controlada e através da capacitância ter uma impedância controlada. Então, para um protocolo de comunicação, você trabalha dentro das características elétricas de impedância que o protocolo exige, né? Mas assim, você citou que outros cabos funcionam e realmente funcionam. Os cabos PPs, né, que tem, eles Hum. funcionam, mas quando você tem um sistema, principalmente que exige muito, o ideal é que se trabalhe com as impedâncias corretas, né? Então, por isso que aí é importante trabalhar com cabo conforme estabelecido nos protocolos mesmo. Legal. E em relação a isso também, né? Por exemplo, vocês lidam muito com alguma questão de interferência? Vocês fazem alguma suporte à medição em campo para determinar se algum cabo está aplicado incorretamente, se tem alguma interferência, se está interferindo na comunicação de dados? Hoje a gente não faz essa medição em campo. O que a gente faz aqui ó, são os ensaios de eficiência de blindagem, né? Uhum. E quando tem algum problema de ruído, geralmente a gente sugere algum tipo de blindagem. Mas esse serviço de campo, realmente, a gente ainda não tem. Então a gente. Mas ensaio em laboratório, obviamente, vocês têm todos os Sim, equipamentos para de repente sim. ajudar em algum diagnóstico, né? Isso. A gente faz os ensaios aqui de blindagem e aí consegue detectar se o cabo está de acordo ou não para um determinado tipo de aplicação. Legal. Bom, sobre o KNX, eu acho que depois a gente pode fazer e vai fazer aqui na setorial alguma sessão específica de KNX, aí vai convidar vocês também para participar, né? Justamente para falar um pouco mais do que a gente está fazendo na associação KNX. Teve até a semana passada mais um roadshow em Limeira, né? E tem outros previstos aí até o final do ano. E a montagem de um centro de treinamento KNX também, vocês são super bem-vindos. Assim como a Abilux também já está apoiando o centro de formação KNX e os cursos estão previstos para o segundo semestre. Mas eu acho que KNX é até um tema aí que seria bom para uma sessão completa para a gente falar mais agora de KNX. E só para finalizar, assim, bom, só uma curiosidade, questão de um mês atrás eu fui lá no Sirius, num evento que tem todo ano chamado Ciência Aberta, né? Recomendo para quem conseguir ir nesse evento, é uma vez por ano, mais ou menos em maio, super concorrido, acho que deu 30 mil pessoas, né? E para quem gosta de iluminação, quer saber mais sobre luz síncrona, vale super a pena. Legal saber que vocês participaram disso, é uma coisa que eu até ia compartilhar dentro da Bilux, se não me engano, em torno de 90% dos fornecedores foram nacionais, né? Então, isso foi um requisito, né? Quer dizer, dá para fazer isso, né? A gente sabe que tem aí questão de livre concorrência, tudo, mas lá eles conseguiram filtrar fornecedores nacionais em praticamente aí 90% do projeto. E o meu último ponto é a questão, felizmente, aqui, né? A iluminação não sofre de concorrência desleal, né? Brincadeira. Então, é até uma coisa que a gente estava querendo se espelhar aí no Qualifil e em outros programas aí, citou o Sindicel, né? E justamente depois que vocês puderem compartilhar em relação às boas práticas, né? Eu anotei aqui que vocês fazem blitz com a Polícia Civil e falta de fiscalização, isso é bem comum, né? Eu brinquei, mas é bem comum também no mercado de iluminação. E se vocês puderem nos ajudar a bater firme nisso também, compartilhando boas práticas, depois a gente agradece. Sim. A Qualifil foi um marco importante aqui, né, na Datalink. Quando o Sindicel nós já éramos associados, né, um sindicato patronal, onde estão quase todos os fabricantes de cabos, e aí veio a Qualifil, que é um braço ali do Sindicel, e eles começaram a fazer um trabalho até corajoso, né, porque não é fácil. A gente entende no mercado de fios e cabos aí que tem o pessoal meio da pesada, então foi um trabalho bem corajoso, mas tá começando a trazer frutos. Então, às vezes fecha uma loja, fecha uma revenda, e aí a gente tem um grupo aqui dos nossos
clientes e a gente manda. Então, o pessoal, de certa forma, a gente sabe que às vezes, até pelo medo, vão se conscientizando, né? Opa, não vou trabalhar dessa forma, né? Vou trabalhar certinho para evitar esse tipo de problema para mim. E é um pouquinho de trabalho de formiguinha, mas eu acho que eles estão de parabéns. A gente, inclusive, até premiou eles recentemente, deu um troféu pelo trabalho corajoso aí que eles estão fazendo. E aí tem um pessoal nosso que cuida disso, que é o pessoal de qualidade e marketing, né? Que está fazendo esse trabalho. Eu posso passar o contato deles, para você ir lá conhecer. E eles têm uma van de qualidade itinerante. Então eles vão na loja e aí vão com o milhomímetro, vão com os equipamentos, conseguem fazer a medição e para saber se o cabo está desbitolado ou não, se está fora de norma, né? E leva para o laboratório, faz ensaio de queima, tal. Então eles estão fazendo um trabalho bacana, né? Se tivesse mais como ampliar um pouco isso, né? A gente sempre fala disso, mas eu acho que o trabalho deles é um bom exemplo, assim. E eu passo sim o contato do pessoal do marketing e do pessoal da qualidade que cuida disso. Se quiser marcar uma visita lá, inclusive, eles são bem acessíveis. Opa, te agradeço o contato, certamente sim, vamos marcar uma visita lá. O Guilherme levantou a mão. Guilherme Wellington da QS, está com o microfone fechado. Sim. Eles querem abrir o áudio. Isso, alguém mais tem perguntas, dúvidas? Um outro ponto importante, Luciano, é que nós. Opa! Bom, um outro ponto importante é que também nós abrimos aqui a nossa fábrica também, para caso vocês queiram fazer uma visita. A gente tem um evento chamado Data Link Day, né? Que é hoje, inclusive, está esse barulho aqui, porque nós estamos recebendo um grupo de clientes nossos que vêm conhecer a nossa fábrica, saber como é confeccionado os cabos. Então, no período da manhã toda, aí a gente dá um treinamento mais robusto de cabos. E depois, no período da tarde, a gente vai fazer uma visita guiada à nossa fábrica, que é bem legal, para conhecer o processo produtivo, como é feito um cabo desde o início até o término, os ensaios, tudo, né? Então, coloco à disposição a Datalink também, caso queiram, tá? Agradeço. Se tiver já tiver alguma programação de alguma data, alguma visita que consiga encaixar alguns associados aqui, eu compartilho também nos grupos da BIA. Peço para a Caliandra aqui também compartilhar nos grupos da Bilux, não só na setorial aqui. Ok. Eu vou levantar as datas com o pessoal do marketing aqui, eu passo para você. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta, dúvida? Chegamos aqui às 3 horas, o Marcos já teve que sair também. Bom, se não vou finalizar aqui essa gravação, vai ficar para os associados também, talvez alguém entre em contato depois. O Henrique, o Paulo aqui também da Datalink. Obrigado aí, foi super esclarecedor, super clara a explicação. Obrigado ao Isaac também, porque provocou essa reunião e já perguntou bastante aqui, ele que sugeriu o tema, né? E a gente mantém contato para as próximas aí também. Ok, nós agradecemos também. Peço desculpa pela rapidez, porque como o tempo é curto, eu tive que dar uma acelerada, né? Mas acho que foi bem produtivo, agradeço a oportunidade. Obrigado. Com essa proposta, pede para verificar o link, aí você me copia. Você manda esse PDF, o Fábio está dando. Bom, pessoal.